Flamengo toma decisão importante sobre futuro de jogador do elenco. Fica ou sai na temporada de 2024? Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deixa claro que não tem nenhum tipo de negociação envolvendo troca de jogadores com o Flamengo e também com o Corinthians. Presidente do Zenit diz que são rumores maliciosos vindos do Brasil, um possível interesse do Flamengo em contar com o volante Wendel. Isso e muito mais nesse vídeo dessa manhã de quinta-feira. Você que está chegando comigo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Você deixa o seu like, ó, aqui embaixo, inscreva-se, é de graça e você ajuda o crescimento do nosso canal. Compartilha nos seus grupos aí de Flamengo, que hoje você vai iniciar o dia comigo muito bem informado, porque eu estou chegando com um mundo de informações para vocês aqui da S1 Live, né? O presidente do Zenit, né? Ele está de saco cheio com esses rumores aí envolvendo o seu jogador Wendel, né? Lá na Rússia, no Zenit, o Wendel ele é muito bem quisto. E nos últimos dias a imprensa esportiva voltou a vincular o nome do Wendel do Zenit ao Flamengo. Os rumores de um possível encontro entre as partes surgiram com a vinda do volante ao Brasil. No entanto, de acordo com o presidente do clube, o Alexander Medvedev, eu acho que eu falei certo, Alexander Medvedev, agora sim, Medvedev, né? A viagem não tem qualquer relação com uma possível transferência do jogador. O Medvedev, rapaz, presidente do Zenit, esclareceu ao site Sport Express, né, que o Wendel está apenas descansando no Brasil e em contato frequente com o clube. O mandatário ainda se referiu aos rumores como maliciosos. Então, se você tem a expectativa ou tinha a expectativa de ter o Wendel no Flamengo nessa temporada, vai ter que segurar a onda, porque parece que não vai ser dessa vez. Flamengo toma decisão importante sobre medalhão, campeão de 2019, Everton Ribeiro. Ao longo desse ano que passou, Flamengo e Everton Ribeiro tiveram por diversas vezes reunidos para tentar aí sacramentar uma renovação para 2024. Everton Ribeiro, que ele é muito identificado com o Flamengo, a sua família é muito identificada com o Flamengo, inclusive o Totó, o seu filho, é um dos mascotes aí dos jogadores da torcida rubro-negra. Entretanto, Everton Ribeiro vai caminhando para uma reta final de carreira, né? O Everton Ribeiro, que foi um jogador importante, está marcado na história aí do Flamengo. Entretanto, na última temporada ficou muito evidenciado que fisicamente ele vem deixando muito a desejar. O Everton Ribeiro, que de titular absoluto, de jogador de Copa do Mundo, agora vem se tornando, dentro do Flamengo, um jogador apenas de composição de elenco, muito pelo fato de fisicamente ele já não está agregando como ele agregava anteriormente. E com isso, o Flamengo propôs inicialmente ao Everton Ribeiro um contrato de 12 meses, findando dia 31 de dezembro de 2024. Esse seria o último contrato de Everton Ribeiro vestindo a camisa do Flamengo. Em princípio, o staff do jogador e também o próprio Flamengo já tinham se acertado quanto a isso, quanto às bases salariais, bonificações, sendo que algumas coisas mudaram no decorrer de 2023, e principalmente pela forma que foi conduzida a renovação do Bruno Henrique e também a do Gabriel Barbosa. A do Bruno Henrique foi efetivada e a do Gabriel acabou sendo travada. O Everton Ribeiro, se sentindo tão importante quanto esses atletas, mudou, né, a sua pedida, que inicialmente já estava acertada por mais um ano, agora ele quer permanecer no Flamengo por 2 anos. Isso aí chateou um pouco a diretoria do Flamengo, que tinha tudo muito alinhavado, tudo muito acertado com o jogador e com o staff do jogador, e as negociações acabaram que voltaram à estaca zero. Mas sendo que agora o Flamengo tomou uma decisão importante. O Flamengo, como a gente diz na gíria do Rio de Janeiro, colocou o pau na mesa e disse o seguinte: Everton Ribeiro, se você quiser permanecer no Flamengo, você vai permanecer pelos próximos 12 meses. Caso você não aceite a proposta rubro-negra de mais um ano aí de contrato, o Flamengo vai deixar o Everton Ribeiro ficar livre no mercado, e aí ele fica livre para poder acertar com qualquer outro time. Como eu disse anteriormente, o Everton Ribeiro é muito identificado
com o Flamengo, e se ele não aceitar mais um ano, a tendência é que ele deixe o rubro-negro carioca. Isso porque que na posição do Everton Ribeiro, além da iminente chegada do Dela Cruz, tem a volta também do Matheus Gonçalves e o Luiz Araújo, que fez uma reta final de campeonato, de temporada, melhor dizendo, muito boa e muitas das vezes sendo titular, tanto com o Sampaoli quanto também com o Tite. Natan, ex-zagueiro do Flamengo, que foi emprestado e depois vendido em definitivo para a equipe do Bragantino, é muito cobiçado no futebol europeu. Eu, particularmente, eu nunca entendi, né, os fatores que levaram o Flamengo a emprestar e depois vender o Natan, um zagueiro extremamente promissor, né, um jogador rápido, veloz, com uma imposição física muito forte, foi para o Bragantino, demorou a se tornar titular, e logo depois teve uma sequência e foi negociado com o futebol italiano e tem enchido os olhos dos empresários europeus lá, o seu futebol lá na Nápoles. Tanto que algumas equipes da Europa, dentre elas o Barcelona e também a equipe do Olympique de Marseille, estão interessadas em contar com o jogador para a próxima temporada. Então o Natan saiu do Flamengo, foi para o Bragantino e agora está arrumando, está iniciando, né, em grande estilo a sua carreira lá no futebol europeu. Nessa semana, muito se falou de uma possível troca envolvendo Thiago Maia e Mateuzinho. Antes disso, né, uma troca envolvendo o Yuri Alberto e o Fausto Vera com o Gabriel Barbosa. Essa troca foi totalmente execrada pela diretoria do Flamengo e desmentida, tanto por parte do Corinthians quanto por parte também do Flamengo e do atleta Gabigol. E no dia de ontem surgiu uma nova informação falando que o Flamengo tem interesse no Fausto Vera e o Corinthians pode até negociar o volante, mas querendo o Mateuzinho e o Thiago Maia em troca. Então o Corinthians cederia o Fausto Vera, entretanto o Flamengo teria que disponibilizar o Mateuzinho e também o Thiago Maia já para a próxima temporada. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou veementemente que o Flamengo esteja negociando a troca de Mateuzinho e Thiago Maia por Fausto Vera do Corinthians. Abre aspas para o Marcos Braz. Nesse momento, isso é importante a gente frisar, nesse momento não tem nada disso, diz Marcos Braz. Quando ele diz nesse momento, ele deixa aberta a possibilidade de algum momento acontecer. Outra pessoa do clube e empresários de Mateuzinho e Thiago Maia também negaram qualquer tipo de negociação envolvendo essa troca do Fausto Vera e também envolvendo aí o Corinthians. A pergunta que eu faço para você que está assistindo, está indo para o trabalho, está voltando do seu plantão, está acompanhando a gente aqui na S1 Live, a pergunta que eu te faço é a seguinte: renovaria com Everton Ribeiro por 2 anos ou mais um ano? A outra pergunta que eu te faço aqui na S1 Live: faria essa troca de Mateuzinho e Thiago Maia pelo Fausto Vera? Deixa nos comentários que a gente vai interagir aí com você, a gente quer saber a sua opinião sobre isso. Você que não deixou o seu like, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal para você ajudar a gente, ajudar o nosso crescimento. A S1 Live sempre trazendo um mundo de informações para deixar você sempre muito bem informado. E lembrando que 11 horas tem live, durante o dia tem corte de tudo que acontece na S1 Live, e às 19 horas, para fechar o dia com chave de ouro, a Bia Zayat está de volta trazendo mais informações do Clube de Regatas do Flamengo para você. Um forte abraço, saudações rubro-negras, tamo junto, valeu!